Olá, meu nome é Felipe Carvalho, seja muito bem-vindo. Vamos continuar aqui numa série onde nós estamos aprendendo a função proc(x). Na aula anterior, nós aprendemos o passo a passo com a função. E agora nós vamos avançar um pouco neste conteúdo. Temos então aqui uma estrutura onde eu tenho o índice de número 4, 62, 10, 13, 35 e 53, e eu quero descobrir qual é o livro, qual é o testamento e qual grupo ele pertence. Eu tenho aqui para cada índice o grupo, de forma que do índice 1 até o índice 5 são livros do Pentateuco, os livros da lei. Do 6 até o 17 são os livros históricos no Antigo Testamento, do 18 ao 22 os poéticos e assim sucessivamente. Bom, o que eu gostaria de mostrar aqui é o índice de número 4, o livro de número 4, está na planilha Conceito, que foi a primeira planilha que nós fizemos. Eu vou mostrar como pesquisar de uma planilha para outra, de forma simples e rápida. Então, igual proc(x), pesquisa valor é o que define a sua pesquisa. Então, eu vou clicar aqui no índice 4, ponto e vírgula. Aonde eu vou pesquisar? Pesquisa matriz. Vou lá em conceito, seleciono toda a minha coluna A. Ponto e vírgula. O segredo em pesquisar em outra planilha é não mudar de planilha. Vou continuar aqui onde estou. Então, matriz retorno. Vou selecionar o livro, que é a coluna B. E se não encontrado, nós vamos tratar este erro como livro não encontrado. Entre aspas, porque é um texto, e todo texto dentro de uma fórmula ou função precisa ser entre aspas. Ponto e vírgula, por último e não menos importante, eu vou colocar o tipo de correspondência. Eu quero correspondência exata, que é o 0. Você pode clicar com o Tab, você pode digitar 0 ou dar um duplo clique. Vou apertar o Tab. Desta maneira, fecha a função proc(x). O livro de número índice 4 é o livro de números. Novamente, proc(x), seleciono o índice a qual eu quero descobrir, que é o meu pesquisa valor. A minha pesquisa matriz é onde eu vou procurar este número, de forma que eu vou lá em conceito, seleciono a coluna índice, ponto e vírgula. Matriz retorno é o que eu quero retornar, que seria o livro, na coluna B. Se não encontrado, livro não encontrado. Ponto e vírgula, quero correspondência exata, que é o 0. Fecho parêntese e dou um Enter. Livro 62 é o de 1 João. Uma curiosidade interessante é que eu posso simplesmente vir no primeiro aqui, ó, e aqui, bem no cantinho onde você está vendo esta alça, é chamada de alça de preenchimento, você pode clicar e arrastar, e ele já vai preencher para todos os livros. Vale ressaltar que ao fazer este processo, você perde a formatação original da sua tabela. Para resolver isso, nesta caixinha aqui de opções de auto-preenchimento, você tem a opção de colocar preencher sem formatação. Ele vai colocar todas as suas fórmulas, mas vai manter o preenchimento, a formatação original. Desta forma, já sabemos quais são os livros. Para praticar, vamos utilizar aqui, então, descobrir qual que é o testamento, que também se encontra lá na nossa planilha Conceito, que é a coluna C. Então, aqui em aproximado, igual proc(x), dou um tab para selecionar a função. Pesquisa valor, eu ainda quero saber o índice 4, ponto e vírgula. Pesquisa matriz, onde eu vou procurá-lo? Vou lá em conceito e seleciono a coluna A que são os índices, tá? Então, eu quero procurar o índice 4 dentro da coluna índice, ponto e vírgula. Matriz retorno, vou selecionar a coluna livro ou, neste caso, a coluna testamento. Como eu falei, diferente do proc(v), ele não é necessário que eu selecione toda uma tabela e depois diga qual coluna utilizar. Basta apenas que eu selecione a coluna correta. Se não encontrado, vamos utilizar livro não encontrado, ponto e vírgula, correspondência exata, porque eu quero exatamente a correspondência de número 4. Fecho parêntese, dou um Enter, então o livro de números, que é o índice 4, se encontra no Antigo Testamento.
Novamente, nós podemos utilizar a alça de preenchimento, para que eu possa simplesmente clicar e arrastar com o botão esquerdo mesmo, e utilizo as opções de auto-preenchimento para preencher sem formatação. Desta maneira, você não vai comprometer a integridade da formatação da sua tabela. Muito bem. No caso do grupo, a brincadeira muda um pouco. Por quê? Se eu faço igual PROC-X e digo assim, tudo bem, eu quero o índice 4, ponto e vírgula, minha pesquisa matriz é o índice desta vez, aqui na coluna A da planilha aproximado, matriz retorno vai ser o grupo que ele se encontra, e se não encontrado, eu vou colocar a mensagem livro não encontrado, fecho aspas, ponto e vírgula. E se eu trabalho com a correspondência exata, vamos analisar a situação. Eu tenho exatamente o número 4 no meu índice? Não. Então, neste caso, se eu tentar utilizar a correspondência exata, procure exatamente o 4, ele vai dar como livro não encontrado. Porque aqui ele trabalha com range. Do número 1 até o 6 são os livros do Pentateuco, na verdade, do 1 até o 5. Para poder utilizar desta maneira, eu vou apagar e vou utilizar com uma correspondência aproximada. Então, eu vou até o meu PROC-X, tab, pesquisa valor. Eu vou procurar o índice 4, pesquisa matriz, dentro do índice aqui na coluna A, ponto e vírgula, e a minha matriz de retorno é o grupo na coluna B. Até aqui não mudou nada. Se não encontrado, vou tratar o erro como livro não encontrado. Fecho aspas. E aqui que vem o segredo. Ao invés de pesquisar uma correspondência exata, eu vou procurar uma correspondência exata ou aproximada próximo item menor, que é o -1. O que esse cara faz? Ele vai dizer o seguinte, ó, vem aqui nessa tabela que eu selecionei e pesquisa. Aqui é o número 4? Não. É maior que o número 4? Não, é um texto, está escrito índice. Então, ignora. É o número 4? Também não. É maior que o número 4? Também não. Então, vamos para o próximo. É o número 4? Não. É maior que o 4? É maior que o 4. Então, se é maior que o 4, pegue o item anterior, ou seja, ele vai pegar a linha de cima, que é livro do Pentateuco. E com base nisso, ao dar o Enter, já vai aparecer Pentateuco. Se eu clicar aqui na alça de preenchimento novamente, vou arrastar e vou preencher sem formatação, automaticamente ele já trouxe aqui qual grupo pertence cada um dos itens, de maneira que ele vai sempre pesquisar o número exato e se ele não encontrar, ele traz o anterior mais próximo. Para utilizar o -1 e utilizar desta regra, obrigatoriamente você precisa ter uma tabela classificada do menor item para o maior. Sempre. Você precisa, antes de qualquer coisa, classificar a sua tabela, de forma que a sua pesquisa matriz, onde você vai pesquisar o seu valor procurado, precisa estar classificado do menor para o maior. E para fazer isso, é bem simples. Em qualquer ponto da sua tabela, clique na coluna onde você gostaria de fazer a classificação e na sua guia Dados, você tem um grupo chamado Classificar e Filtrar, e você tem um botão aqui que classifica em ordem alfabética do menor para o maior ou do maior para o menor, que é o AZ e o ZA. Basta clicar no AZ, que é do menor para o maior, e automaticamente a sua tabela está lá com o índice correto. Espero que tenham gostado. Siga o nosso canal e ative o sino para receber as próximas notificações. Valeu!